lendo a palavra de Deus, eu convido a amada igreja a estar de pé, abrir a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, para a nossa introdução ao estudo da palavra de Deus nesta noite. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico São Lucas. São Lucas, capítulo de número 8. O médico amado, louvado seja o nome do Senhor. São Lucas não foi apóstolo de Jesus. Ele não andou com Jesus na terra. Ele veio após a ida de Jesus para a glória. Ele se tornou um dos escritores dos evangelhos que Jesus Cristo deixou sobre a terra. E São Lucas, usado pelo Espírito Santo, e ali ele relata o nascimento, a vida de Cristo e a sua ascensão ao céu. Bendito é o nome do Senhor. São Lucas, capítulo 8, versículo 19. Nós estamos meditando sobre a família. E nós estamos aqui no tema abandonando a maledicência no lar, ou na vida da família, em nome de Jesus. São Lucas, capítulo 8, versículo 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, todos. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pela palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite que nos concede de vivermos sobre a terra e estarmos aqui congregados na presença do Senhor. Fala conosco, Jesus. Abra nossa mente, Senhor. Abra o nosso coração para recebermos a instrução da palavra do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que aprendemos na palavra do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Podeis assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. No nome de Jesus. Nós vimos aqui nesse texto, irmãos, que Jesus estava com seus discípulos em um determinado lugar e de repente chega sua mãe e seus irmãos. Aqui é um dos textos, que lança por terra aquela teoria da pureza, da virgindade de Maria, como muitos aí pregam, que ela foi assunta ao céu sem ter tido relação com o homem. Quando nós falamos da relação, estamos falando da relação entre o marido e uma esposa, que é a relação sexual. E aqui a Bíblia relata que, estando Jesus com seus discípulos, chegou sua mãe e seus irmãos. E era tão grande a multidão onde Jesus estava que eles não conseguiam aproximar, eles não conseguiam entrar naquele lugar. E aí foi até Jesus levado a palavra, dizendo: olha, estão aí fora sua mãe e seus irmãos, eles querem ter com você, eles querem estar com o Senhor. Aí Jesus, olhando para aqueles que estavam à sua volta, e aí muitos olham esse texto e acham que Jesus desprezou sua família, desprezou sua mãe, desprezou seus irmãos, e não é isso que o texto sagrado está falando. Mas Jesus quis usar aquele exemplo de união, aquele exemplo de afinidade, onde as pessoas têm o seu maior momento de união na terra, é quando está com a sua família. E aí Jesus então lançou a pergunta: quem é que é, ou quem são minha mãe e meus irmãos? E aí Jesus foi dar um exemplo: olha, todos aqueles que fizeram a vontade do Pai, todos aqueles que obedeceram os mandamentos do Pai e andar no caminho, obedecendo a palavra de Deus, executando a palavra do Senhor, esses são minha mãe e meus irmãos. Aleluia. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que o Deus eterno, nosso Pai, Ele preza pela família, Ele preza pela união da família.
né? Por isso que está escrito, né, no Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos estudando sobre a maledicência, abandonando a maledicência no lar. E nós vimos até aqui, louvado seja o nome do Senhor, no primeiro, despojando da maledicência. No segundo, Deus tem nos guiado, nos dado uma maneira para que nós possamos reconhecer que a maledicência é um perigo na nossa vida. E nós vimos também que os crentes do passado não eram diferentes de nós. Nós observamos que mesmo no passado havia tanta maledicência como aqueles que se santificavam na presença do Senhor, aqueles que maldiziam e aqueles que obedeciam a palavra de Deus. E nós vimos aqui que a maledicência, estamos vendo agora e vamos concluir hoje, que a maledicência é uma questão de caráter. Isso está intrínseco no caráter da pessoa. A pessoa, quando ela é maledicente, isso é caráter dela. Ela não consegue desvencilhar disso, porque o caráter dessa pessoa já foi formado, já foi firmado. E ela então, quando menos espera, está falando mal, está denegrindo, está difamando alguém. Então nós vamos ver hoje, o Novo Testamento mostra que quando havia unanimidade, o Espírito Santo operava. Isso nós estamos falando na igreja primitiva. Nós estamos observando aqui na palavra do Senhor a igreja primitiva. Quando os irmãos estavam unidos, por isso que a Bíblia diz que um era o coração do povo, e eles estavam juntos, eles comiam, eles bebiam, eles oravam juntos, e quando eles estavam juntos, o Espírito Santo de Deus atuava sobre a face da terra. A descida do Espírito Santo se deu assim, né? Ali quando houve aquela manifestação sobrenatural do Senhor na vida daqueles discípulos, daqueles apóstolos, onde eles estavam reunidos no cenáculo, de repente a multidão que passava lá fora ficou atônita, e uns olhavam assim: vocês só podem ser embriaguez, estão bêbados. Outros olhavam e diziam: como? Eles sendo indoutos, sendo pessoas sem conhecimento, estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, das maravilhas de Deus. Nós sabemos que eles não estudaram, não fizeram faculdade, não fizeram cursinho, não fizeram curso de línguas. Então como é que nós estamos ouvindo eles falar no nosso idioma, na nossa língua, as maravilhas de Deus? Enquanto uns estavam admirando, outros estavam dizendo: não, isso é bebedice, estão bêbados, estão embriagados. Então, ali foi a manifestação do Espírito Santo, enquanto os apóstolos do Senhor estavam unidos. Mas quando a maledicência, a fofoca, o mexerico, o diz que me diz, começa a correr solto no nosso meio, não há como manter a unidade. Não há como. A nossa igreja, não a nossa, a igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte dela, o ministério, ela é um pouco diferenciada. E eu tenho visto umas coisas acontecer, principalmente ou basicamente sobre a maledicência. Você pode observar uma coisa, meu irmão: dificilmente o maldizente permanece no nosso meio. É difícil, né? É difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo está na nossa vida. Nós procuramos obedecer à vontade de Deus. Quando uma pessoa se levanta e começa a maldizer, logo, logo ela sai. Ou ela sai por ela mesma, pela cabeça dela, ou ela sai excluída, ou ela sai com carta de mudança, ou ela sai, ela não fica. Ela não consegue, não estou dizendo que todos que saiam do nosso meio saem desta maneira, porque às vezes fala: todo mundo é assim, agora porque saiu desse ministério, é só nós que vamos. Não estou falando disso. Isso quem faz é seita, isso quem faz é pessoas hipócritas. Mas a maioria das pessoas que saem é porque começa, fala mal aqui, fala mal ali,
Quando você vê uma pessoa que fica pulando de igreja em igreja, irmão, você pode ter certeza, esta pessoa é um maldizente. Você pode ter certeza absoluta disso. Não precisa você apontar a vida dele, basta você sentar e observar. É uma coisa interessante. Eu vim da igreja tal, que estou indo para a igreja tal, que foi para tal, e hoje eu vim para cá, estou aqui congregando com os irmãos. Pode ficar vigilante, meu querido. Não abra sua boca para contar muita coisa da sua vida, não. Vigia. Primeiro você conhece a pessoa, para depois você ter afinidade. Porque senão, quando você menos espera, você não sabia e você deu tudo ao maldizente. E de repente ele começa a falar da sua vida, ele começa a falar da sua casa, ele começa a falar da sua família. E começa a causar dissensão entre a igreja. Então, quando isso acontece, meu irmão, é difícil manter a unidade da igreja. Porque o maldizente, ele chega a falar da família do irmão Leandro para a família da irmã Socorro. E aí ele fala da família da irmã Socorro para a família do irmão Oséias. E ele vai trançando esse negócio, irmão. E aí daqui a pouco um está olhando para a mensagem para o outro, não sabe nem por quê, mas está. Aí o irmão que tinha uma confiança, que tinha um carinho, chega no outro, irmão, o que foi? O que aconteceu? Aí o outro, por ter ouvido o maldizente, ser mesmo cara de pau, né, rapaz? Como é que você pode falar isso? O outro nem sabe o que aconteceu. Mas o maldizente foi torcendo palavra, foi falando, fazendo coisas, que de repente acabou a união da igreja. Acabou. E aí o Espírito Santo vai operar como? Aonde o Espírito Santo vai ter liberdade para operar? É quase impossível, se Deus não agir, se Deus não fizer um milagre. E quando a unidade vai embora, que esse vai com ela também, a grande possibilidade de estarmos debaixo de uma grande visitação de Deus. Quem é que deseja isso na sua vida, irmão? Uma grande visitação de Deus, da graça, da unção, do poder de Deus na sua vida. Porque eu almejo isso, meu irmão. Eu almejo com todas as minhas forças que o Espírito Santo de Deus nos apodera assim de forma tal, meu irmão, que nós fiquemos embriagados pelo poder do Espírito Santo. De forma tal que as pessoas olham para mim, para você e ficam assim, não estou entendendo. Mas de forma tal também, que só de eu você olhar para a vida de uma pessoa, Jesus revelar tudo. Ele levar a palavra, olha, com certo, Jesus te ama, Ele tem a salvação, mas do jeito que você está, você não vai prevalecer. Não é para ser maldizente, é para levar a salvação do Senhor, a palavra de edificação do Senhor, para a vida da pessoa, para que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, observar aqui, nós vamos precisar que Deus trabalhe esse traço de caráter na nossa vida, porque é muito fácil, irmão, quando nos encontramos, é fácil demais. Você já viu que é difícil chegar na sua casa, você chegar na minha casa, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que está a família? Está bem? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus está bem. Está tendo alguns problemas, mas está meio difícil a coisa, mas nós estamos aí, Deus está dando graça, Deus está dando vitória. Ao invés de nós chegar e falar, não, estamos aqui, vamos fazer uma oração, vamos orar para Jesus da vitória, abençoar, lançar por terra esse mal. Não, a primeira coisa que está falando, o que é mesmo, irmão, que está acontecendo? Não é isso que está falando, irmão? Porque nós queremos saber. E a maioria das vezes não é para saber, para ajudar a pessoa, é para falar. Simplesmente para falar. Então isso é uma coisa que Deus está mudando no nosso caráter, está mudando na nossa maneira de ser, irmão. Essa coisa que acusa o ser humano de falar, e principalmente se for falar mal, porque falar bem, graça tem, né, irmão? Falar bem, meu Deus, aquela pessoa está uma bênção, Jesus está prosperando. Difícil, irmão, acontecer isso. Quando vai tocar no nome da pessoa, irmão, você ficou sabendo?
Você está sabendo o que está passando lá, assim, assim, assim? Isso é fácil de falar. Agora falar, meu irmão, aquele servo ou aquela serva de Deus, ou aquele homem, aquela pessoa, olha, faz isso, é uma ótima pessoa, só Jesus salvando, completa a obra na vida dele. É mesmo, vamos orar por ele, vamos abençoar a vida dele. Por isso que eu falei para os irmãos na semana passada: irmão, olhe pela sua esposa, esposa, olhe pelo seu esposo, abençoa, porque amaldiçoa, nós amaldiçoamos toda hora. Você não tem ideia, você não tem juízo, você não tem. Pronto. Você faz tudo errado, que coisa é essa? E que não sei mais o. Toda hora que faz. Mas não paramos para abrir a boca. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu ministro vitória para a sua vida. Eu ministro alegria no seu coração. Eu ministro saúde para você. Nós oramos para todos, menos para a nossa casa. Não, irmão. Deus está mandando eu ir lá no Pará, orar para um irmão lá. E não ora para a família que está dentro de casa. Mas para falar, mais fala. Como é que está frio, irmão? Só a graça, só o sangue de Jesus. Então nós precisamos deixar Deus mudar isso na nossa vida, porque isso é uma questão de caráter do ser humano. Se nós não vigiarmos, nós cometemos esse desatino de maldizer as pessoas. E o pior, a nossa casa, a nossa família. Precisa do inimigo entrar lá dentro? Nós já estamos acabando com tudo. Quem vai olhar e vai confiar alguma coisa na vida da pessoa que nós mesmos estamos difamando ela? Quem vai olhar e vai dar a oportunidade para alguém que nós mesmos acabamos com a vida dele? A pessoa olha e fala assim: ele que é família, ele que é parente, está falando, eu passo longe, quero nem sentar perto dessa criatura, vai que supera, né? Então é isso que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, deixar Deus trabalhar em nós. O Senhor Jesus também foi muito enfático no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia aí, se você estava aberto em São Lucas, é só voltar no capítulo 6. Se não estava, abre no capítulo 6 e no versículo 28. Isso aqui, irmão, é o que eu e você precisamos aprender. É uma pena que a igreja não pega. Aí eu fico, né? Eu fico triste. Minha esposa não gosta na Viradinha, mas lá no meu culto é lá na nossa igreja. Lá. Não, irmão, a gente perde demais quando vem com a presença de Deus. Olha essa palavra aqui, irmão. Tem vidas aqui, ó, conosco aqui, ó. Que a vitória dele está nessa palavra aqui, ó. Nesse texto aqui, que nós vamos ler agora. A derrota está acabando com a vida dele e com a família dele. Mas ele não observa, ele não vem para a igreja para ouvir uma palavra dessa aqui, ó. Para o Espírito Santo despertar ele, despertar ela. Acordar na presença de Deus. Olha o texto aí, o que diz a palavra do Senhor? São Lucas capítulo 6, 28. Olha o que diz o texto sagrado aqui: bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos. Que negócio é? Eu quero que morra, eu quero o pescoço, arranca a cabeça, o braço fica para trás, a perna é para o outro lado. E Jesus visita é pouco, pela maldade que ele faz, que ela faz. Jesus mandou fazer isso, irmão? E aí? E por que nós fazemos? Por que nós deixamos os nossos lábios proferir palavras que não agradam ao Senhor? Você sabe quando é que eu e o Cleito começamos assim, ficar mais perto? Não é aquela coisa abraçar, sabe? Não, mas ficar assim, suportar mais perto, assim. Foi quando eu parei de começar a olhar, vou matar esse menino. Vou matar esse cara, isso não vira homem nunca. Aí eu tive que parar com isso, irmão. Como é? Jesus, misericórdia, ai, faz a obra, quebra esse troço, esse demônio, expulsa esse mal, vai arrancando, Senhor. E Deus vai trabalhando, irmão. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, estou te dando o meu exemplo, porque você tem vários também. Nós temos pessoas nessa congregação aqui que não